Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai resolver a questão 53 da prova de Ciências Humanas do Enem 2019, Caderno Branco. Essa questão, como outras questões muito comuns do Enem, ela aborda o contexto do pensamento moderno e mais especificamente o surgimento da ciência moderna. E a ciência moderna é aquela que a gente tem como base até hoje, embora com algumas modificações históricas, obviamente. Então a gente está fazendo aqui basicamente história do pensamento ou filosofia da ciência, e a gente tem que ter em mente que o modelo de filosofia moderno ele é um modelo, grosso modo, de tentativas através de hipóteses. Cientistas vão propor uma hipótese, por exemplo, eu acho que tal fenômeno natural funciona deste jeito, e então eles vão ficar testando, e eventualmente eles podem se descobrir errados ou certos. E se eles estão certos ou errados, mesmo assim eles têm que fazer mais testes, garantir um sistema muito rigoroso que envolve muita tentativa, hipótese e experimento. Esse é o funcionamento geral da ciência moderna. Tendo isso em mente, eu acho que a gente já está tranquilo para tentar resolver a questão. Como sempre, eu recomendo que a gente leia primeiro o enunciado e as referências e depois a questão. O enunciado diz: em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Aqui, ó. A gente já tem de cara que ele vai contrapor em duas coisas. A questão está pedindo que a gente tenha, de um lado, uma versão idealizada, uma visão, digamos, embelezada de como a ciência moderna funciona, e a gente tem que contrastar ela, opor ela, ao modelo como realmente foi. E ali a referência ela não nos ajuda muito, então a gente pode ir para o texto direto. O texto diz: a lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob a macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza, um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Aqui, gente, como vocês já podem ter percebido, está falando uma lenda de como Newton descobriu a gravidade, como ele chegou à ideia de que existe uma força que puxa as coisas para baixo. E aqui, relendo rapidamente o enunciado antes da gente ler as alternativas, em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Letra A. Falsificação de teses. Gente, como é comum do Enem, isso faz parte, mas não é exatamente o que é requerido para responder essa questão. É o famoso tá meio certa, mas tem que ter a mais certa possível. E, de fato, falsificar teses é uma parte importante. Lembra que eu falei, mesmo acertando ou errando, vai ser exigido do cientista que ele faça novos testes, novos experimentos. Porém, ainda assim, isso não me parece ser, em primeiro lugar, essencial da filosofia moderna, tampouco da ciência moderna, e, paralelo a isso também, a gente tem que pensar aqui que ele está contrapondo com uma versão idealizada. A gente tem que pensar a versão mais bonitinha possível, como estava ali no texto, né, da brisa suave, um dia belo de sol, e tem que pensar isso em contraste com a ciência moderna em geral. Então, letra A, temos bons motivos para crer que não. Letra B, negação da observação. Gente, essa daqui não, mil vezes não. A observação foi central para a ciência moderna. A ciência moderna ela é toda baseada em observação. Você lembra que eu falei dos experimentos? Muitos experimentos eram justamente observação. Pega o caso de um biólogo. Quando a gente fala experimento, as pessoas pensam muito em química, laboratórios fechados. Mas biólogos fazem experimentos muitas vezes só deixando os animais, depois de deixar em um ambiente controlado e com algumas especificidades, deixar eles agirem como eles quiserem, deixar eles agirem naturalmente. E então eles ficam observando, tomando notas, por exemplo. Mesma coisa fenômenos físicos. Observar um meteoro no céu é literalmente parar, deixar a calculeira de lado um pouco e então olhar para o céu. Então, não. Negação da observação está errada. Letra C. Proposição de hipóteses. Essa é muito interessante. Porque, de fato, o que é mais crível considerando o que a gente conhece sobre ciência e o que eu já falei até aqui, que Newton tenha tido uma inspiração quase mística enquanto estava lá sentindo a
gentil brisa do vento e os passarinhos cantando ao redor dele, ou que ele tenha feito várias hipóteses, trabalhado muito em cima de cálculos matemáticos e observação. Parece que a segunda ela é mais realista, menos idealizada mesmo. Então a gente tem motivos para acreditar que seja a letra C, mas vamos ler o resto. D. Contemplação da natureza. De novo, aqui pode até se dizer que está um pouco certa, mas contemplar tem a ideia de apreciar a beleza. Nós contemplamos quadros, nós contemplamos vistas, contemplamos o céu estrelado, mas a gente não costuma dizer que um cientista está simplesmente contemplando, ele está fazendo algo mais, ele está observando, ele está sendo crítico, ele está tomando notas, envolve mais do que simples contemplação. Então essa também é pouco promissora. E por fim, letra E, universalização de conclusões. Gente, essa também não dá. Se tem uma coisa que a ciência moderna tem assim muito cara para ela, é que não dá para universalizar a maioria das coisas. Se eu faço um experimento com 10 animais, eu não posso expandir meus resultados para todos os animais daquela espécie, daquele nicho, daquele ambiente, e assim por diante. É preciso ter muito cuidado com a ciência moderna. Um exemplo clássico e real é que por muito tempo muitos cientistas falaram que só existiam cisnes brancos. E o que aconteceu quando eles observaram novas regiões? Cisnes negros. Ou seja, universalizar, transformar o mais amplo possível para pegar toda uma espécie, todo um conjunto de seres, não funciona. A ciência moderna ela é muito rigorosa e ela envolve observações muito detalhadas de corpos e conjuntos e problemas específicos. Portanto, letra E também está errada. Assim, a gente pode ter mais certeza que a opção correta é letra C, proposição de hipóteses. A ciência moderna se faz tendo hipóteses de trabalho, as quais então são experimentadas em ambientes controlados, e a partir dos resultados dos experimentos se criam novas hipóteses. Gente, obrigado por ter assistido a questão, espero que ajude você nos seus estudos, e para ajudar mais ainda, o Aula Livre tem aqui mais questões resolvidas ainda para ajudar no próximo Enem e nos estudos de vocês em geral. Obrigado e até a próxima!